Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Como encontrar os fundos imobiliários mais rentáveis, do portal Infomoney, que aponta carteiras de crédito e shoppings como alguns dos destaques para o investidor que busca uma renda passiva de qualidade. Fique à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários ou para compartilhar um pouco da sua jornada como investidor. A troca de experiências é um superpoder que fortalece toda a nossa comunidade. Neste vídeo, vamos desvendar o que são os fundos imobiliários, como você pode ganhar dinheiro com eles e quais os principais indicadores para não cair em armadilhas. E aqui vai uma informação crucial: um dividend yield, ou seja, um rendimento de dividendos muito alto, pode ser o disfarce de um grande vilão, sinalizando problemas que podem corroer o seu patrimônio no futuro. O universo dos fundos de investimento imobiliário, conhecidos pela sigla FIs, já atraiu mais de 2,8 milhões de heróis de investimento para a Bolsa de Valores brasileira, a B3. E esse número não para de crescer, mostrando a força e a popularidade desses ativos. A magia por trás desse crescimento é clara: a possibilidade de receber uma renda mensal, que para pessoas físicas é isenta de imposto de renda, e a chance de diversificar seus investimentos em vários tipos de imóveis tornam os FIIs uma escolha cada vez mais inteligente e estratégica. Pense em um fundo imobiliário como um grande condomínio de investidores. Em vez de comprar um prédio inteiro sozinho, o que exigiria um poder financeiro gigantesco, você compra pequenas partes dele, que são chamadas de cotas. Cada cota representa uma fração do fundo. Ao se tornar um cotista, você adquire o direito de receber uma parte dos lucros que aquele fundo gera. É como se você fosse dono de um pedacinho de vários imóveis e recebesse o aluguel proporcional à sua participação, mas sem a dor de cabeça de lidar com inquilinos ou reformas. Esses fundos reúnem o dinheiro de milhares de investidores para aplicar em empreendimentos imobiliários. Os alvos podem ser imóveis físicos, que chamamos de fundos de tijolo, como enormes shopping centers, modernos prédios de escritórios, conhecidos como lajes corporativas, ou gigantescos galpões de logística. Além dos imóveis físicos, os recursos também podem ser direcionados para ativos de crédito imobiliário, os chamados fundos de papel. Eles investem em títulos como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que funcionam como empréstimos para o setor imobiliário. Na prática, os FIIs democratizam o acesso ao mercado imobiliário. Eles permitem que o pequeno investidor com pouco capital possa ter exposição a ativos de alta qualidade, que de outra forma seriam inacessíveis. É o poder de investir em grandes projetos sem precisar de milhões na conta. Agora, vamos entender como a rentabilidade de um fundo imobiliário é medida, ou seja, como você efetivamente ganha dinheiro. Existem duas formas principais, e entender ambas é fundamental para não ser enganado por falsas promessas de lucro fácil. A primeira forma é através da valorização das suas cotas na Bolsa de Valores. Assim como as ações de uma empresa, as cotas de um FII são negociadas diariamente. O preço delas sobe e desce de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Se você compra uma cota por R$100 e depois de um tempo, o mercado passa a valorizar aquele fundo e o preço da cota sobe para R$120, você teve um ganho de capital de R$20 por cota. Esse ganho só se realiza, de fato, quando você vende a sua cota. O segundo e mais famoso poder dos FIIs é a distribuição de rendimentos. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, no mínimo, 95% do lucro líquido que obtém em um semestre. Esse pagamento geralmente é feito em parcelas mensais. Esses rendimentos vêm dos aluguéis dos imóveis,
dos juros pagos pelos títulos de crédito imobiliário ou até mesmo da venda de um ativo com lucro. É esse fluxo constante de pagamentos que atrai tantos investidores em busca de uma renda extra. No mercado financeiro, a métrica mais comum para avaliar esses pagamentos é o Dividend Yield, ou DY. Ele mostra a relação entre os dividendos que foram pagos por uma cota em um determinado período, geralmente 12 meses, e o preço atual daquela cota. Para calcular é simples. Você soma todos os rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual da cota. O resultado, multiplicado por 100, lhe dá o percentual do Dividend Yield. Ele te dá uma foto do retorno que o fundo está oferecendo em dividendos. Contudo, os especialistas alertam: olhar apenas para o Dividend Yield é como lutar contra um supervilão olhando apenas para sua capa. É preciso ir além. A consistência no pagamento de dividendos ao longo do tempo é um sinal de saúde e previsibilidade. Um fundo que paga dividendos crescentes ou estáveis por anos é muito mais confiável do que um que tem pagamentos voláteis ou que, de repente, apresenta um Dividend Yield altíssimo por causa de um evento não recorrente, como a venda de um imóvel. Além da consistência, a qualidade dos ativos do fundo é um superpoder que não pode ser ignorado. Um fundo de shopping com imóveis em localizações premium e com baixa vacância tende a ser muito mais resiliente do que um com shoppings em locais de menor movimento. O mesmo vale para os fundos de papel. A qualidade de crédito dos devedores dos CRIs é vital. Um fundo que empresta para empresas de primeira linha com baixo risco de calote oferece muito mais segurança, mesmo que seu rendimento seja um pouco menor. Como já mencionamos, os FIIs são, por lei, obrigados a distribuir a maior parte de seus lucros. Essa regra, estabelecida na Lei 8.668 de 1993, é a grande magia que garante o fluxo de renda para os cotistas. A obrigação de distribuir 95% do lucro semestral significa que o investidor pode contar com uma renda extra mensal sem precisar vender suas cotas para realizar o lucro. O seu patrimônio continua investido e rendendo, enquanto o dinheiro cai na sua conta. Essa característica é uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários sobre outros tipos de investimento, especialmente para quem tem como objetivo construir um fluxo de caixa previsível e recorrente para complementar a aposentadoria ou até mesmo para viver de renda. O relatório da XP Investimentos, uma das maiores corretoras do país, trouxe em setembro uma análise interessante, destacando 3 fundos imobiliários que, segundo eles, apresentam uma combinação poderosa de resiliência, liquidez e bom histórico de dividendos. O primeiro destaque é o MSCI 11, o Mauá Capital Crédito Imobiliário. Este é um fundo de papel, focado em certificados de recebíveis imobiliários. Sua principal característica é a busca por previsibilidade e resiliência, mesmo em cenários econômicos desafiadores. Isso significa que a gestão do fundo procura CRIs que sejam mais seguros, geralmente atrelados a índices de inflação como o ITCA, o que protege o poder de compra dos rendimentos, ou ao CDI, que acompanha a taxa de juros básica da economia, a Selic. O segundo fundo recomendado é o RBR-ANI, o RBR Rendimento High Grade. Ele também é um fundo de crédito, mas com um foco muito específico em papéis de baixo risco e alta qualidade de crédito, o que o mercado chama de high grade. Sua carteira é diversificada, o que significa que ele não concentra o risco em poucos devedores. Ao investir em títulos high grade, o fundo abre mão de um potencial de retorno explosivo em troca de uma maior segurança e previsibilidade nos pagamentos. É uma estratégia para heróis mais conservadores. O terceiro destaque é o XPML11, o XPMOLS. Diferente dos outros dois, este é um fundo de tijolo, um dos maiores do país no segmento de shoppings. Seu portfólio é considerado premium, com participação em shoppings de alto padrão
e grande fluxo de pessoas. Investir no XPML11 é uma forma de se expor diretamente ao consumo interno do país. Quando a economia vai bem e as pessoas estão comprando mais, os lojistas dos shoppings vendem mais, pagam seus aluguéis em dia e a receita do fundo aumenta, o que se traduz em mais dividendos para os cotistas. Esses 3 exemplos ilustram bem a diversidade do universo dos FIIs. Você tem fundos de papel com estratégias diferentes, um mais generalista e outro focado em alta qualidade, e um fundo de tijolo exposto a um setor vital da nossa economia. Para construir sua própria fonte de renda extra mensal com fundos imobiliários, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. É através dela que você terá acesso à Bolsa de Valores, onde as cotas dos FIIs são negociadas. O processo é totalmente online e bastante simples. Após abrir a conta e transferir o dinheiro que deseja investir, você acessa a plataforma de negociação, chamada de Home Broker, busca pelo código do fundo desejado, como XPML11, e envia sua ordem de compra. O pagamento dos dividendos, que é a parte mais esperada, costuma ser feito mensalmente, geralmente até o 10º dia útil de cada mês. O dinheiro cai diretamente na sua conta da corretora, já livre de imposto de renda, pronto para ser sacado ou reinvestido. Para potencializar essa renda, a estratégia mais poderosa é a diversificação. Não coloque todos os seus recursos em um único fundo ou em um único segmento. O ideal é construir uma carteira com diferentes tipos de FIIs, como se você estivesse montando sua própria Liga da Justiça Financeira. Misture fundos de shoppings com fundos de galpões logísticos, que se beneficiam do crescimento do comércio eletrônico. Adicione fundos de lajes corporativas, que dependem da saúde das grandes empresas. E complemente com fundos de papel, que têm uma dinâmica ligada aos juros e à inflação. Dessa forma, se um setor enfrentar um momento de crise, os outros setores da sua carteira podem compensar, equilibrando seus rendimentos. A diversificação é o escudo que protege seu patrimônio contra os vilões da volatilidade do mercado. Outro ponto crucial é analisar o histórico do dividend yield do fundo. Acesse o site de relações com investidores do fundo que você está analisando. Lá você encontrará todos os relatórios e comunicados, incluindo o histórico de pagamentos. Verifique como o fundo se comportou nos últimos 12, 24, 36 meses. Os pagamentos foram consistentes? Houve algum aumento ou queda brusca? Tente entender o porquê dessas variações. Isso te dará uma visão muito mais clara do que esperar no futuro. Uma ferramenta indispensável nessa jornada é o relatório gerencial. Esse documento, publicado mensalmente pelo gestor do fundo, é um verdadeiro mapa do tesouro. Ele detalha a situação de cada ativo, a estratégia do gestor e a saúde financeira do fundo. No relatório de um fundo de tijolo, você encontrará informações vitais, como a taxa de vacância, que é o percentual de espaços vagos nos imóveis. Uma vacância alta ou crescente é um sinal de alerta vermelho, pois significa menos aluguel entrando no caixa. Você também verá a taxa de inadimplência, ou seja, o percentual de inquilinos que estão atrasando o aluguel. Outro vilão a ser monitorado de perto. O relatório também detalha o perfil dos inquilinos e o prazo dos contratos de aluguel, o que ajuda a prever a estabilidade da receita. Para os fundos de papel, o relatório gerencial mostra a composição da carteira de CRIs, o nível de risco de cada título, o indexador ao qual estão atrelados e, o mais importante, a taxa de inadimplência dos devedores. É sua principal arma para avaliar o risco de crédito. Com disciplina, estudando esses materiais e, principalmente, reinvestindo os dividendos que você recebe, a mágica dos juros compostos entra em ação. Reinvestir os rendimentos significa comprar mais cotas, que por sua vez gerarão mais rendimentos, criando um ciclo virtuoso. Esse processo, repetido ao longo dos anos, aumenta gradualmente seu patrimônio e transforma os FIIs em uma fonte de renda extra cada vez mais robusta e estável.
um verdadeiro superpoder para alcançar a sua independência financeira. É importante aprofundar um pouco mais nos tipos de fundos. Os de tijolo, como vimos, investem em imóveis físicos, mas dentro deles há subcategorias. Os de shopping são populares, mas sensíveis a crises econômicas que afetam o varejo. Os fundos de galpões logísticos, por outro lado, são os heróis do e-commerce. Com o aumento das compras online, a demanda por espaços para armazenar e distribuir produtos explodiu. Esses fundos tendem a ter contratos de aluguel longos com grandes empresas, o que gera previsibilidade. Já os de lajes corporativas, que alugam escritórios para empresas, enfrentaram o vilão do home office durante a pandemia. Muitos ainda estão se adaptando, com taxas de vacância mais altas. É preciso escolher fundos com imóveis de altíssima qualidade, bem localizados, para mitigar esse risco. Existem também fundos de hotéis, de hospitais, de agências bancárias e até de cemitérios. Cada segmento tem suas próprias particularidades e responde de maneira diferente aos ciclos econômicos. A chave é entender essas dinâmicas antes de investir. Nos fundos de papel, a complexidade é um pouco maior. O principal ativo, o CRI, é um instrumento de dívida. O fundo compra esse título e passa a receber juros. O risco aqui é o devedor, a empresa que pegou o dinheiro emprestado, não pagar. É o risco de crédito. Os gestores classificam os CRIs em categorias de risco. High grade, como vimos no RBRR11, são os mais seguros, de empresas com ótima saúde financeira. High yield, por outro lado, são títulos de maior risco, de empresas mais endividadas, que por isso pagam juros maiores. Um fundo high yield pode entregar um dividend yield maior, mas o risco de calote também é maior. É uma escolha que depende do seu perfil de risco. Um herói mais arrojado pode buscar esse retorno extra, enquanto o mais conservador deve focar no high grade. Vamos falar agora de um indicador muito importante que complementa a análise do dividend yield, o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Ele compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial daquela cota. O valor patrimonial é, de forma simplificada, o valor justo de todos os ativos do fundo, dividido pelo número de cotas. Em um fundo de tijolo, seria o valor de avaliação de todos os imóveis. Em um de papel, o valor dos títulos em carteira. Quando o P sobre VP é igual a 1, significa que o preço da cota na bolsa está igual ao seu valor patrimonial. O mercado está pagando o preço considerado justo pelos ativos do fundo. Quando o P sobre VP está acima de 1, digamos 1,1, significa que a cota está sendo negociada com um ágio de 10% sobre seu valor patrimonial. O mercado está otimista com aquele fundo e disposto a pagar mais caro por ele. E quando o P sobre VP está abaixo de 1, por exemplo, 0,9, a cota está sendo negociada com um desconto de 10%. O mercado pode estar pessimista com o fundo ou com o setor, ou pode ser uma oportunidade de comprar ativos de qualidade por um preço mais baixo. Um P sobre VP baixo pode ser uma armadilha. Pode indicar que os ativos do fundo têm problemas, como alta vacância ou má qualidade, e o mercado está precificando esse risco. Nunca compre um fundo apenas porque ele está barato, sem investigar o motivo. Outro ponto fundamental é a questão tributária. Como dito, os dividendos distribuídos pelos FII são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Mas para ter direito a esse superpoder, é preciso cumprir 3 regras simples. Primeiro, o investidor pessoa física deve ter menos de 10% do total de cotas do fundo. Segundo, o fundo precisa ter, no mínimo, 50 cotistas. E terceiro, as cotas do fundo devem ser negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores. A grande maioria dos FIIs se enquadra nisso. No entanto, o ganho de capital, ou seja, o lucro que você tem ao vender uma cota por um preço mais alto do que o que você pagou, é tributado.
A alíquota é de 20% sobre o lucro e o recolhimento do imposto é de responsabilidade do próprio investidor, através de um DARF. É preciso ter um controle rigoroso sobre suas compras e vendas para calcular o imposto corretamente e evitar problemas com a Receita Federal, o grande vilão dos investidores desorganizados. Muitas corretoras oferecem calculadoras e relatórios que ajudam nessa tarefa. Vamos agora desmistificar a armadilha do dividend yield alto. Imagine um fundo cujo preço da cota era R$ 100 e pagava R$ 12 de dividendos por ano. Seu dividend yield era de 12%, um ótimo retorno. De repente, um problema sério acontece. O principal inquilino do fundo anuncia que vai sair, deixando um prédio inteiro vago. O mercado reage com pânico e o preço da cota despenca para R$ 60. Se você calcular o dividend yield com base nos últimos 12 meses de pagamento, ainda usando os R$ 12, e dividir pelo novo preço de R$ 60, encontrará um dividend yield de 20%. Parece fantástico, mas é uma ilusão perigosa. O dividendo futuro do fundo certamente irá cair drasticamente, pois a receita do aluguel daquele inquilino não existirá mais. Aquele DY de 20% é uma fotografia do passado, que não reflete a realidade futura. Comprar esse fundo apenas pelo DY alto seria um erro catastrófico. Por isso, é essencial entender de onde vem o dividendo. Ele vem de aluguéis recorrentes, que são mais previsíveis, ou veio da venda de um imóvel, que é um evento único e não se repetirá. O relatório gerencial sempre esclarece a origem dos rendimentos. Os riscos do investimento em FIIs precisam ser conhecidos. O principal é o risco de mercado. O preço das cotas pode cair por diversos motivos, como uma crise econômica, uma mudança na percepção do mercado sobre um setor ou um aumento na taxa de juros. A taxa Selic é uma grande rival dos FIIs. Quando a Selic sobe muito, os investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto, que são considerados os mais seguros do país, passam a pagar mais. Isso pode fazer com que alguns investidores vendam suas cotas de FIIs para migrar para a renda fixa. Essa movimentação aumenta a oferta de cotas no mercado, o que pressiona os preços para baixo. Por isso, períodos de alta de juros costumam ser desafiadores para o mercado de fundos imobiliários. Além do risco de mercado, há o risco de vacância e inadimplência para os fundos de tijolo e o risco de crédito para os fundos de papel. Nenhum investimento está livre de vilões. A chave é conhecer seus inimigos para poder se defender adequadamente. A liquidez também é um ponto de atenção. Liquidez é a facilidade de transformar sua cota em dinheiro, ou seja, de vendê-la. Os fundos maiores e mais populares, como o XPML11, têm altíssima liquidez, com milhões de reais negociados todos os dias. Já fundos menores, menos conhecidos, podem ter baixa liquidez. Isso significa que se você precisar vender suas cotas com urgência, pode ter dificuldade em encontrar compradores ou ter que aceitar um preço muito abaixo do valor justo para fechar o negócio. Antes de se tornar sócio de um fundo, verifique seu volume médio diário de negociação. Essa informação é facilmente encontrada em qualquer site especializado em finanças. Dê preferência a fundos com boa liquidez para não ficar preso em um investimento. A escolha da gestão do fundo é como escolher o líder da sua equipe de super-heróis. Um bom gestor, com experiência e histórico comprovado de bons resultados, faz toda a diferença. Pesquise sobre a gestora por trás do fundo. Verifique há quanto tempo ela está no mercado, quais outros fundos ela administra e como foi o desempenho deles ao longo do tempo. Uma gestão ativa e competente tem o poder de navegar por momentos de crise, vender ativos na hora certa e encontrar as melhores oportunidades de compra. Em resumo, a jornada para viver de renda com fundos imobiliários é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige paciência
disciplina para fazer aportes regulares, reinvestir os dividendos e, acima de tudo, estudo contínuo. Comece pequeno, comprando poucas cotas de fundos de qualidade e vá aumentando sua posição conforme se sentir mais confiante. Acompanhe seus investimentos, leia os relatórios gerenciais e nunca pare de aprender. O conhecimento é o seu maior superpoder. Com ele, você será capaz de montar uma carteira de fundos imobiliários resiliente e rentável, que trabalhará para você, gerando uma renda passiva que pode te proporcionar mais liberdade e tranquilidade financeira no futuro. Agradeço por sua audiência e espero que estas informações ajudem a iluminar seu caminho no mundo dos investimentos. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprimorando seus poderes financeiros.